Como que eu faço definitivamente para minhas lâmpadas pararem de piscar, né? Olha só, vou responder uma dúvida hoje aqui do Rudy Couto 9, que fez a pergunta para nós, é nosso seguidor aqui, fez a pergunta para nós em um vídeo onde eu falo sobre neutro interrompido, e aí ele falou o seguinte: como que eu faço para eliminar o resíduo de tensão no neutro da lâmpada? É o neutro mal aterrado? Me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e ajudo você, eletricista, a se transformar no eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. Essa dúvida aqui, pessoal, depois que começou a disseminar as lâmpadas LEDs, né, aí acabou que começou a ter uma quantidade abissal, assim, de pessoas reclamando de lâmpada piscando, né, coisa que não aconteceu com a lâmpada incandescente. Vamos ver algumas coisas importantes. Ele já foi incisivo na pergunta: como é que eu faço para eliminar resíduo de tensão no neutro? Mas antes de responder de fato essa pergunta dele, vamos entender uma coisa. Existem alguns erros que a gente acaba cometendo que vai culminar nesse problema de lâmpada piscando. A primeira delas é quando eu jogo a fase direto no receptáculo da lâmpada, lá no soquete, né? Quando eu jogo a fase direto para lá, ou quando eu não me atento a respeito da minha instalação, eu vou ter problemas. Então eu joguei a fase direto para a lâmpada, é batata que vai ficar piscando. Mas aí tem um outro detalhe. Quando eu tenho a situação onde a minha instalação é 220 volts, fase e fase, aí você me pergunta: Everton, mas vai ter que ir uma fase direto para a lâmpada? Não vai. Você precisaria, nessa circunstância, comprar um interruptor bipolar ou fazer uma intervenção na sua instalação de maneira com que você consiga seccionar as duas fases ali com um relé ou algo do gênero. Mas é mais comum você usar um interruptor bipolar. Então, se eu evito a ida de uma fase direto no receptáculo, eu diminuo a probabilidade de acontecer esse erro. Mas isso vai eliminar esse ruído? Não. O neutro, ele na instalação elétrica, ele também conduz corrente elétrica, né? Aliás, é fácil você entender isso, porque quando a gente utiliza o neutro em uma fase, a gente usa o neutro em uma fase exatamente para que a corrente possa circular ali internamente dentro da nossa instalação, não é isso? Então o neutro, ele possui um potencial também. Então, quando eu olho para a pergunta do Rudy Couto aqui, ele falou: como que eu faço para eliminar a tensão, ali, o resíduo de tensão no neutro da lâmpada? Você já identificou que o neutro está indo direto no receptáculo e está ok, mas o que pode estar acontecendo? Quando eu utilizo o neutro para vários circuitos da minha instalação, eu tenho um problema. Se você parar para analisar como deveria ser feito corretamente a instalação elétrica, eu teria que separar o neutro para cada circuito. Por exemplo, o disjuntor de tomadas vai ter um neutro específico para ele, para eu fornecer um neutro para as tomadas daquele circuito. As tomadas do cômodo seguinte, que é um outro disjuntor, deve ter um outro neutro exclusivo para aquele circuito. A iluminação é a mesma coisa. Então eu tenho a iluminação do quarto e do banheiro. Eu preciso de um neutro exclusivo para esses ambientes. Por quê? Porque eu faço da maneira correta, obviamente, de acordo com a NBR 5410, mas também eu evito ter esse problema aí de fase flutuante, de ruído, porque, pensa comigo, se eu estou falando da cozinha, por exemplo, e eu tenho um neutro que eu compartilho junto com as minhas tomadas, eu tenho várias cargas elétricas dentro da minha cozinha, geladeira, micro-ondas, às vezes um fogão ali que é elétrico, às vezes o uso de um liquidificador naquele momento ali, não sei, eu acabo gerando um ruído no meu neutro que vai impactar diretamente, nesse caso, na minha iluminação. Então ali eu precisaria ter a separação do circuito. Everton, mas o meu disjuntor na minha casa é somente para fazer o circuito de tomadas e iluminação dentro da cozinha. O certo seria separar ali o neutro, então. A pergunta dele foi a seguinte: é neutro mal aterrado? Não necessariamente, né? O aterrado que ele está falando do neutro é lá no padrão de entrada, eu tenho que aterrar o neutro de acordo com as concessionárias exigem ali na minha região, né?
Só que provavelmente está sendo utilizado o neutro em circuitos distintos, vários circuitos, fazendo com que ele tenha esse problema aí de neutro ocasionando o piscar das lâmpadas ali, principalmente ele deve estar utilizando lâmpada LED, né? Rudy Couto deve estar usando lâmpada LED aí, não é isso? Então, qual é o resumo que a gente pode tomar dessa história toda? Primeiro, com essa questão da iluminação a LED, eu preciso ter uma instalação mais tecnicamente correta. Eu preciso contar com um profissional capaz para fazer isso, nada de ficar contratando pessoas sem qualificação. Eu preciso me atentar na separação dos circuitos adequadamente. Eu não posso de maneira nenhuma colocar a fase direto no receptáculo e interromper o neutro. Isso aí é um crime contra a iluminação ali, contra a instalação elétrica. Tá certo? Provavelmente é isso então, Rudy Couto, beleza? E você já se deparou com uma situação como essa? Coloque aqui nos comentários qual é a dúvida que você tem em relação a isso, o que você gostaria de ver a respeito desse conteúdo para que a gente possa produzir um conteúdo exclusivo para você. Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá!